bem-vindo a mais um programa Transparência do vereador entrevistado de hoje, é o vereador Beto Campos. Obrigado, vereador. Correndo para chegar e correndo para sair, né? Exatamente. A vida é uma correria. Graças a Deus chegamos a tempo. Nós temos 30 minutos, vamos falar de alguns assuntos aqui interessantes. O senhor tem atuado junto à educação também. O que está acontecendo que eu gostaria que o senhor desse um relatório para a população? Inclusive, Sérgio, nós fizemos recentemente um seminário sobre desafios da educação no município de Ribeirão Preto. Qual que era a nossa ideia desse seminário? A gente está passando nos últimos 2 anos, vamos dizer assim, principalmente no último ano, um momento bastante tumultuado do ponto de vista das relações entre a Secretaria da Educação e os professores, né? Nós tivemos no final do ano passado aqui manifestações bastante complicadas, quando a Prefeitura tentou prorrogar o concurso dos professores emergenciais. Este ano foi todo um debate e um embate sobre a falta de professores, sobre a situação das escolas. O ano passado nós passamos 10 meses sem professores na sala de aula, muitas salas de aula tocadas por estagiários e tal. Então, a ideia quando nós organizamos o debate é tentar fazer um seminário, chamar as partes envolvidas para discutir sobre os desafios da educação no município. Acho que de todas as partes, penso que tanto o governo como os professores, a ideia é buscar cada vez mais uma melhoria na educação, manter a qualidade da educação no município de Ribeirão Preto. Nós sabemos que a nossa rede é uma rede diferenciada, tem um padrão de qualidade muito boa. É isso que eu ia perguntar, hoje ela já tem uma qualidade. Não, eu acho que a nossa rede é uma rede diferenciada. Todo começo de ano, por exemplo, a Câmara ela é procurada pelos munícipes, todos os vereadores, no sentido de famílias que querem colocar seus filhos nas escolas da rede municipal. Agora, isso não pode significar que a gente tem que deitar em berço esplêndido, conforme diz a música, e achar que nada tem que ser feito, nada tem que ser resolvido. Por mais que nós temos uma rede diferenciada, nós tivemos sim problemas de falta de professores no ano passado, tivemos problemas na convocação de novos professores, a administração vacilou um pouco no chamamento desses professores e gerou isso tudo uma insatisfação entre os professores com relação à rede. Então criou um clima muito ruim, eu acho que estava muito tensionado essas relações. Então a ideia do seminário é justamente chamar as partes envolvidas para abrir um canal de diálogo. Eu tenho certeza que a prefeita, a secretária, quer sempre o melhor para a educação e os professores também querem o melhor para a educação. Evidente. Então, se não está havendo aí um consenso, um acordo, nada melhor que chamar as partes para dialogar. E chamamos esse seminário, tivemos aí ajuda na reflexão, né, da secretária de Educação da cidade de Osasco, é uma cidade do tamanho de Ribeirão Preto, do porto de Ribeirão Preto. Então, a ideia é que ela intermediasse um pouco esse diálogo, né? Então, nós podemos perceber que a situação, ela requer alguns cuidados, eu até disse no dia, a situação não é tão feia quanto muitas vezes é pintada, mas também não está aquela maravilha que muitas vezes se procura divulgar também. O que a gente percebeu nesse seminário, nos debates, de que falta um pouco de diálogo, sabe? Eu acho que falta por parte da administração ouvir mais os professores, naquilo que eles têm para oferecer de contribuição para a melhora de ensino na rede municipal de Ribeirão Preto. Ficou constatado e não houve no sentido de desmentido por parte dos representantes da secretaria. Eles têm convicção que o ano passado foi um ano problemático, faltou professores, o fato de não prorrogar concurso, o fato de não prorrogar a contratação dos emergenciais também trouxe um certo incômodo aí, mas graças e frutos ao movimento dos professores, nós conseguimos aqui na Câmara aprovar um projeto da Prefeita Municipal criando novos cargos para chamar assim os concursados. Então parece que está caminhando em bom termo essa questão da contratação. Mas o principal reclamo dos professores ainda é um pouco a falta de diálogo, digamos assim, uma gestão mais participativa, no sentido de chamar os professores a contribuir com o processo educativo. Entendi. Tá certo? Então, isso foi bastante explicitado pela nossa palestrante aqui no dia, que na Prefeitura de Osasco, lá existe um canal mensal de diálogo entre a secretária e os professores. Então, inclusive a própria Prefeitura participa, quando eu falo Prefeitura, o prefeito diretamente participa de alguns momentos como esse. Mas, de qualquer maneira, a secretária, ela se reúne uma vez por mês, ela tem um dia na agenda dela aberto para ouvir os professores da rede, tá certo? No sentido de estabelecer esse diálogo e a contribuição.
Porque muitas vezes, eu até relatei isso no seminário, já fui secretário de governo na área da assistência em outros governos, né? Eu sei que a gente é cercado de assessores que muitas vezes só traz até nós os pontos positivos, aquilo que interessa, digamos assim, para fazer deixar o secretário mais animado, que está tudo bem, que está tudo às mil maravilhas. Então, às vezes a notícia só chega a notícia positiva. Mas na ponta, lá na escola, dentro da unidade escolar, quem sabe o que está passando, as dificuldades, é o professor. É lógico. É aquele que lida diariamente com a criança, que sabe o que está faltando, equipamento educacional, material didático, uniforme, a alimentação não está adequada. Então, esse professor tem que ser ouvido. Não pode ser só uma relação onde a secretaria manda e os professores são obrigados a obedecer. Tá? Eu acho que tem que ter uma relação, a educação é um processo de troca, tanto entre o professor e o aluno, como também entre o professor e o gestor público. E o professor precisa estar estimulado, né? Precisa estar estimulado. Porque senão ele não é ouvido exatamente. Por coisas às vezes até banais, exatamente. Pequenas, né? E aí ficou um clima meio ruim, porque em razão das manifestações que foram feitas no ano passado, esse ano foi chamada uma grande manifestação também na porta da Secretaria da Educação. O que aconteceu? A Prefeitura logo em seguida, numa medida um pouco meio que de retaliação, acabou cortando o ponto dos professores, isso gerou perda de prêmio assiduidade, teve perda de salário, porque teve o dia descontado. Então eu acho que essa atitude não contribui para o bom entendimento, para o diálogo entre a categoria e a gestão pública. Então nós ainda estamos no processo de elaboração do relatório final desse seminário, gravamos o seminário, então a ideia é encaminhar todo o conteúdo desse debate, que eu acho que foi um debate muito positivo, teve uma boa participação. Infelizmente a secretária não pôde estar presente, mas mandou 2 representantes que tiveram uma participação brilhante, a professora Alessandra e a professora Vanice. Então não houve omissão total, ela não pôde vir, mas mandou representante. É óbvio que já é um bom começo. Um bom começo. A Alessandra, ela cuida um pouco do ensino fundamental, a Vanice cuida um pouco da questão administrativa. E quando tinha algumas questões relacionadas à educação infantil, a gente ficava meio sem interlocutor, porque não tinha ninguém representando a educação infantil. Mas foi um excelente debate, né? Okay. A participação das 2 professoras foi excelente, a participação das pessoas, também dos professores, muito boa, um clima respeitoso, de diálogo. E a gente quer encaminhar isso à secretária, todo esse conteúdo discutido no dia. Legal. Mas, basicamente, o que nós discutimos foi isso, a necessidade de se ampliar o diálogo entre gestão pública, gestor público, no caso, secretário da Educação, professora Débora Vendamini e toda a sua equipe técnica, com os professores. E aí, talvez, essa ideia trazida pela experiência de Osasco, você criar um momento de debate constante, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 2 meses, entre a secretária e os professores. Eu acho que esse diálogo direto entre a secretária e os professores só tem a contribuir com a melhoria da nossa rede em Ribeirão Preto. Tá, deixa eu assim, colocar aqui um olhar de jornalista. O senhor falou muito nas manifestações e tal. Será que também essa coisa da prefeitura ter se fechado, a secretária, sei lá, não se deve também ao fato de, nas manifestações dos professores, terem muitos infiltrados que não tem nada a ver com a educação, ou tem, mas num outro âmbito que é estadual, e aí o secretário também fica assim, peraí, não sei. Talvez certo radicalismo. É radicalismo desse pessoal que não é da rede, mas que quando a secretária vai falar também eles não aceitam, mas sei lá, pelo menos eu percebi em algumas manifestações, algumas pessoas que não tem nada, inclusive no Facebook. Sim. Que o senhor também foi questionado várias vezes no Facebook. Do debate, até por pessoas que não são da rede. Eu acho assim um pouco estranho Sérgio, isso. Sabe, essa situação é um fato, mas fazer uma metáfora, essa situação cai no seguinte dilema, a história do ovo e da galinha. Quem nasceu primeiro? Foi o ovo ou a galinha? Há os que defendem que o ovo veio primeiro, que gerou a galinha. Eu sei que foi a galinha. Aqueles que defendem que foi a galinha que botou o ovo. Então o que eu quero dizer com isso? Não dá para ficar esperando essa definição. Entendi, aí o senhor agiu. Não vou dialogar porque houve radicalismo, e do lado de casa do professor, houve certo radicalismo porque a secretaria não chama para dialogar e tem uma postura meio truculenta em relação à categoria. Sabe, então se a gente ficar nesse dilema, quem começou o quê? Quem é mais radical, quem é mais truculento, quem é mais sectário, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então o debate tem que se estabelecer. E a ideia do seminário foi justamente esse. Tá? E foi bom, pelo que eu percebi. Foi muito bom. E eu penso, Sérgio, eu acho que quem tem que dar sempre o primeiro passo é o gestor público. Lógico.
tá certo? Ele que tem os instrumentos, os elementos, ele que tem as condições para melhorar e muito e chamar o diálogo. Eu sempre falo, o polo mais forte, vamos chamar assim, na relação, é que tem que ser o mais generoso. Então, eu penso que, independente se teve radicalismo, se não teve, se houve sectarismo ou se houve truculência por parte da secretária, ou da secretaria, melhor dizendo, em relação aos professores, eu acho que a gestão, o gestor público tem que dar o primeiro passo sempre. Ele tem que buscar o diálogo. A gente não pode ter o servidor, isso no geral, mas especialmente com a educação, no caso o professor, a gente não pode ter o professor como inimigo. Lógico, a gente tem que ter o professor como grande aliado do processo educativo, como um grande responsável. Indispensável. Então eu acho que esse debate tem que acontecer, esse diálogo, né? Então eu acho que sempre que o gestor público tem que dar o primeiro passo, mesmo que ele possa eventualmente sentir que houve excesso do outro lado e tal. Eu penso que quem tem que dar o primeiro passo sempre é a gestão pública. Então, nesse sentido que a gente concluiu lá o seminário, nós devemos encaminhar o relatório para a secretária, esperando de que restabeleça esse diálogo, né? O passado que sirva como exemplo, né, de que o diálogo tem que prevalecer para bem de quem? Das crianças, para bem da educação. Eu acho que todas as partes, ninguém quer o mal da criança, ninguém quer o mal da educação, todo mundo quer o bem. Cada um tem um enfoque diferente, tem uma visão diferente. Eu acho que as divergências se tiram aonde? No diálogo, na mesa de debates. Bom, para quebrar um pouquinho o gelo, 2 princípios bíblicos aqui. O maior abençoa o menor, que o senhor está dizendo aí. Sempre. E o segundo, a galinha nasceu primeiro porque Deus criou primeiro todos os seres, né? Então, né, é a minha fé. Eu não sei para quebrar o gelo aqui. Não sei se é a partir da galinha ou a partir do ovo. Tá bom. Mas também tem outra coisa aqui com relação à Escola do Parlamento, que hoje nós estamos fazendo ao vivo pelo canal 61.4, amanhã vai ser reprisado. Então, hoje, quarta-feira, que dia é hoje? Dia 4. Dia 4 está sendo inaugurado, então, a Escola do Parlamento. Isso, hoje às 20 horas nós vamos estar fazendo, vamos chamar assim, a aula inaugural da Escola do Parlamento. Vai ser proferida uma palestra pelo presidente de todas as escolas do Parlamento. Existe uma associação das escolas dos legislativos, e hoje o presidente desta associação virá proferir uma aula inaugural, justamente para falar da importância de que os legislativos tenham experiências como essa. Legal. Eu acho que a Escola do Parlamento foi uma iniciativa que eu tive e que foi aprovada por unanimidade entre todos os colegas vereadores e tem recebido um apoio importante do nosso presidente, o vereador Walter Gomes, e acho que é uma experiência ímpar e um momento bastante propício para a gente aproximar a escola da sociedade, da comunidade, né? Também passamos por uma série de problemas aqui envolvendo manifestação e tal, crítica em relação ao legislativo. Acho que medidas como essa, a gente demonstra que a gente quer abrir o parlamento para a sociedade. De que maneira? Não só chamando a participar das sessões da Câmara de terça e quinta, participar das comissões que aqui se realizam, mas também vir para dentro do parlamento para aprender sobre o parlamento, aprender sobre educação, sobre administração pública, aprender sobre o que é o legislativo, o que é o executivo, né, como é que funciona, né? Eu tenho dito sempre, em todas as ocasiões que eu falo sobre a Escola do Parlamento, as pessoas criticam muito a políticos, legislativo, executivo, e não é ruim que criticam, é bom que criticam porque isso nos força também a melhorar cada vez mais. Mas a gente pergunta, quais são as pessoas que querem, ou que se dispõem a participar da vida pública? Seja como vereador, seja como deputado, como prefeito, como secretário da educação, secretário da saúde, secretário de governo, secretário da assistência social. São poucas as pessoas que se dispõem a largar a iniciativa privada, tá certo, e vir para dentro da administração pública. Então eu acho que a Escola do Parlamento ela vai poder colaborar no sentido de preparar quadros, né, pessoas para vir no futuro ocupar funções públicas, seja no âmbito legislativo como assessor de vereador, seja como próprio vereador no futuro se preparar para se candidatar e ganhar a eleição e ocupar um espaço aqui dentro como representando o povo, seja como um diretor de um departamento na Secretaria da Educação, da Assistência, do Esporte, seja futuro candidato a prefeito, futuro candidato a deputado, estadual, federal, ou seja, as pessoas que se sentirem vocacionadas para a administração pública terão na Escola do Parlamento um espaço institucional para aprender sobre como funciona o executivo, como funciona o legislativo, quais são as boas práticas de gestão pública. Então a Escola do Parlamento ela tem um pouco esse objetivo, de preparar pessoas que se sentirem vocacionadas para a administração pública através de seminários, palestras, pesquisas junto às universidades, cursos de pós-graduação. Já foi feito aqui um convênio entre a Câmara e a Universidade de São Carlos, outros convênios poderão vir a ser firmados. Existe toda uma rede de escola
do Legislativo no Brasil inteiro, pode haver um intercâmbio entre essas experiências. Então, acho que isso é um grande passo que o Legislativo dá, no sentido de abrir as suas portas definitivamente para a participação da comunidade, vir até nós conhecer o funcionamento do Legislativo. Isso vai ser importante, não sei exatamente qual é a grade, mas eu sei que outras escolas, eu creio que aqui vai ter, pós também para os jornalistas, né, na questão... Não tenha também dúvida. para advogados, Não né? tenha dúvida. Então, atenção, você que está estudando para jornalismo, para direito, a Câmara Municipal vai abrir um leque enorme para todo mundo aí, vai ser fantástico. Eu acho que vai ser para qualquer profissão, para quem tem curso superior, para quem não tem curso superior, para líder comunitário. Eu acho que a escola... reivindicar sabendo como exatamente, reivindicar. A escola vai ter que definir uma grade curricular. Certo. Aliás, após a instalação da escola hoje, nós já temos um diretor administrativo e um coordenador. Está por ser eleito um diretor acadêmico, né? Sempre lembrando que tanto o diretor administrativo como o coordenador e o futuro diretor acadêmico são funcionários da Câmara efetivos, que foram nomeados, no caso do diretor administrativo e coordenador, e o eleito tem que ser entre os funcionários da Câmara. Então não está se gastando nenhum centavo a mais. Não tem nenhum cargo político. Não tem nenhum cargo político. Antes que alguém já fale. Não, ninguém, não é trem da alegria, é funcionários efetivos da Câmara que vão tocar, digamos, a gestão dessa escola. E assim que nós instalarmos na noite de hoje a escola, vai se proceder aí a eleição do diretor acadêmico, e de posse deste quadro diretivo, vamos chamar assim, os três vão sentar e vão definir aí a grade curricular, vão definir aí os convênios, as parcerias necessárias para o desenvolvimento e para a efetivação da Escola do Parlamento em Ribeirão Preto. E com certeza vamos ter aulas aqui pela TV Câmara. Eu espero que sim. A TV Câmara está sempre cobrindo os eventos da Câmara, é um grande canal, um canal importantíssimo de divulgação dos trabalhos da Câmara, tem uma audiência bastante interessante. No dia a dia, além de vereador, tem outra atividade profissional também. Muitas pessoas comentam que me vê pela TV Câmara, assistem os programas da TV Câmara. Então, eu acho que é um espaço fundamental. Eu acho que Ribeirão Preto tem uma situação privilegiada, que as pessoas podem optar tanto por vir acompanhar o funcionamento do Legislativo aqui, pessoalmente, nas terças e quintas, ou nas comissões, como pode acompanhar também pela TV Câmara, que além das sessões tem uma programação bastante interessante, aí, informativa e formativa dos trabalhos do Legislativo. Legal, nós já estamos com quase 20 minutos, o programa passa rápido. Eu queria que o senhor falasse sobre algumas ações que o senhor tem exercido junto ao Ministério Público, algumas cobranças que o senhor tem feito, o porquê, uma prestação de contas aí para a comunidade. Recentemente, nos últimos 10 dias, eu protocolei 2 representações no Ministério Público. Uma, questionando o fato de que o secretário da Casa Civil está emitindo cartinhas indicando pessoas a serem contratadas pela CODERP. Certo. Eu acho que isso afronta o princípio legal da necessidade do concurso público para provimento dos cargos necessários para a administração. Até brinquei, ressuscitando o famoso QI, né? Quem indica. Isso é uma prática que nós já pensei que já tinha sido abolida na política local aqui em Ribeirão Preto, mas a partir de um documento que nos chegou, com a assinatura do próprio secretário da Casa Civil, indicando a contratação de uma determinada pessoa que foi contratada para a CODERP através de uma empresa terceirizada. Então, eu acho que isso é uma situação que não pode continuar. Pedimos que o Ministério Público abra um inquérito civil público para apurar isso, porque eu acho que isso é um descumprimento total do princípio da impessoalidade. À medida que você indica alguém, o grande prejudicado quem que é? Aquela pessoa que presta concurso, que paga uma taxa, que estuda, que se esforça para ingressar na administração pública e vê outras pessoas entrarem por fora através de indicação política. Essa foi uma representação. A outra representação também foi um fato muito divulgado pela imprensa, foi em relação à prestação de contas e a relação entre CODERP e Prefeitura. Ano passado, a Prefeitura devia determinados valores para a CODERP e ela andou cancelando empenhos e notas fiscais de dívidas com a CODERP para poder fechar as contas do orçamento municipal. Uma prática também ilegal. O Ministério Público já está investigando essa questão, e como nós pedimos informações à Prefeitura, documentos, cópia de toda essa prestação de contas, e não nos foi fornecido, nós estamos alegando também que há um descumprimento da Lei de Acesso à Informação, a que não só o vereador, por ser vereador, tem direito, qualquer cidadão pode reivindicar. Então, no caso, também a Casa Civil e a Prefeitura não têm cumprido com
o seu dever também legal de prestar informações quando solicitado pela Câmara. Então essas são as duas últimas representações dentro do espírito que se espera de um vereador, que é fiscalizar. A administração pública, a aplicação dos recursos públicos. Tá, agora nós temos os últimos 10 minutos, eu queria dedicar isso com relação à Copa. Afinal, o governo está gastando dinheiro com a Copa ou não está? Porque todo mundo está falando isso. Hoje eu até vi uma entrevista, alguém dizendo: para que gastar dinheiro com esse estádio, com a educação do jeito que está, com a saúde do jeito que está? Vereador, o senhor é do PT, mas mesmo se não fosse, eu ia lhe perguntar isso, por ser político, está ou não está gastando dinheiro? Então, Sérgio, é um grande... existe um movimento de crítica em relação à Copa que eu até classifico em 3 tipos de críticos. Eu acho que existe aquela crítica de pessoas politizadas, existe aquelas críticas das pessoas mal informadas, e existe a crítica dos mal intencionados. E esse grupo mal intencionado tem influenciado muito os mal informados, né? O que eu chamo dos politizados, né? Eu acho que aquelas pessoas que têm convicções de natureza socialista, vamos chamar assim, que acham que um país não deveria patrocinar ou recepcionar eventos privados, como é a Copa do Mundo. A gente não pode esquecer que o evento Copa do Mundo é promovido por uma entidade privada chamada FIFA, que realiza um campeonato, um torneio no mundo inteiro a cada 4 anos, tá certo? Nos países que queiram recebê-los, né? Então, as pessoas que tenham uma percepção, uma convicção socialista, que acham que o governo não deveria abrigar eventos dessa natureza, porque teria outras prioridades, eu até aceito e acho que é uma crítica pertinente, né? Então, são pessoas que têm... Dá para discutir. Dá para discutir. É uma crítica, digamos, ideológica, de convicção política, de que acho que um país não deveria estar preocupado em abrigar eventos dessa magnitude. Tá? Os mal intencionados é aqueles que querem utilizar a Copa do Mundo como embate político, porque nós estamos em ano eleitoral. Certo. Que foram os mesmos que há 4 anos atrás festejaram também quando o Brasil foi escolhido. Pois é, porque eu não entendo isso. Tá a data certa para dizer não era naquela época. Naquela época, eles festejaram. E é importante que se diga uma coisa, Sérgio. Eu acho que o presidente Lula, ele teve uma percepção muito interessante. Ele é uma pessoa visionária, uma pessoa que tem um feeling político muito grande. Naquela época, o Brasil estava num cenário internacional com bastante, digamos, destaque, né? Com a posse do governo Lula, com a situação econômica do país favorável, o presidente Lula cada vez mais se projetando internacionalmente. O que o presidente Lula quis? Trazer a Copa do Mundo, porque seria uma oportunidade do mundo voltar os olhos para o Brasil. Então seria uma grande oportunidade. O Brasil, que estava pleiteando inclusive um assento no Conselho de Segurança da ONU, estava atuando como protagonistas nas relações econômicas através do G20, através do BRICS, ele quis trazer um evento dessa magnitude para dentro do Brasil para dizer o seguinte: olha, mundo, existe um país na América Latina que está se destacando pela sua economia, pelo seu crescimento, pela sua política externa. Então eu quero que o Brasil seja o centro, digamos assim, desse congraçamento de povos, de países que tem no futebol a oportunidade de se conhecer, de se relacionar. Então foi com esse espírito que o presidente Lula foi buscar a Copa do Mundo e as Olimpíadas, para dizer o seguinte para o mundo: olha, o Brasil, que no passado era uma colônia portuguesa e era considerado um país periférico, hoje é uma potência, é um país emergente e que está caminhando para ser uma potência no futuro. E nós queremos nosso lugar. Nós queremos nosso lugar. Ó, respeite, nós temos condições de realizar um evento dessa magnitude. E vamos realizar. A Copa vai ser uma Copa muito importante para o Brasil. Os mal informados, eles ficam ouvindo os mal intencionados e dizem: está usando dinheiro público, deixa de se gastar dinheiro na saúde, na educação e gaste em estádio. Primeira coisa, o gasto nos estádios, que foi por volta de 8 bilhões de reais, não foram recursos do orçamento geral da União. Foram dinheiro que foram recursos que foram emprestados, foram concedidos em forma de empréstimos, tanto pelo BNDES como pela Caixa Econômica Federal, para as construtoras que quiseram pegar o estádio para administrar, para construir e vão explorar por um período de tempo. Tá? Então, a primeira coisa, não foi dinheiro da saúde e da educação, foi dinheiro de 2 bancos, o BNDES, que foi criado para financiar investimentos privados, e a Caixa Econômica Federal, que é um banco comercial como outro qualquer. Então, é dinheiro emprestado, não é dinheiro dado. Isso que eu ia falar. Esses recursos vão voltar para os bancos. Tá, desculpa, deixa eu interromper, mas assim,
para que as pessoas entendam. Não é o dinheiro do BNDES ninguém vai pagar. Não existe isso. Tem que pagar. Tem que pagar, é banco. Você que está nos assistindo, quando você vai pedir dinheiro no banco, você não tem que pagar? Tem que pagar, é a tua obrigação como devedor pagar. O BNDES não empresta só para isso. Eventualmente você pode dar o calote no banco. Mas vai perder alguma coisa. Vai perder alguma coisa, vai ter seu nome restrito, vai ter prejuízo. Então, o dinheiro que saiu do BNDES e que saiu da Caixa Econômica Federal, mais ou menos orçado em 8 bilhões, não é dinheiro do Orçamento Geral da União. O que é o Orçamento Geral da União? É o dinheiro que vem em forma de imposto dos contribuintes, este sim destinado à saúde, à educação, à assistência, à previdência, ao transporte, ao meio ambiente. Então, falar que esse dinheiro que foi gasto no estádio poderia ser gasto na educação é de um desconhecimento, de uma ignorância muito grande. Os mal intencionados sabem que não é assim. Então eles procuram dizer que é dinheiro público e os mal informados começam a repetir essas coisas. Então, dinheiro dos estádios, 8 bilhões, não é dinheiro que seria destinado à saúde. Esse dinheiro gasto com o estádio do BNDES e da Caixa Econômica Federal, se não houvesse um empréstimo feito pelas empresas Odebrecht, Camargo Correia, empresa Delta, não iria para a saúde, porque o dinheiro da saúde não é daí. O dinheiro da saúde é do Orçamento Geral da União. O governo nem pode pegar esse dinheiro para fazer saúde. Porque é um banco comercial. Para que o banco existe? Porque o banco trabalha com dinheiro, captando e emprestando. O que pega muito, vereador, é que a pessoa mais simples pensa assim, nossa, para construir um hospital demora 10 anos, para construir um estádio em 6 meses. É que o governo, ele tem regras e regras para construir um hospital. Exatamente. Às vezes tem um embargo, às vezes tem uma coisa... Essa é a diferença da administração pública e da privada. E os estádios estão sendo feitos por pessoas privadas. Eles fazem pronto. Exatamente. Elas não têm que fazer licitação, pegar um melhor preço, é dinheiro privado. É que nem qualquer empresário que quer construir qualquer coisa em Ribeirão Preto, ele não tem que dar satisfação para ninguém. Ele contrata a empresa que ele quiser, o preço que ele quiser, o projeto que ele quiser. A administração pública não. Quando vai fazer um hospital, tem que fazer licitação, tem que mandar convite de preço. E nem sempre compra o material melhor, porque não é assim, cai lá às vezes o pior. Nós estamos falando, é importante ressaltar as cifras. 8 bilhões gasto com estádio, que não é nem o maior gasto da Copa do Mundo. Esse é um dos menores gastos. Que é dinheiro, volto a dizer, privado do BNDES e da Caixa Econômica Federal, que foram emprestados para os empresários construir os estádios e eles vão administrar esse estádio por alguns anos, em concessão. Tá? Também não pense que o empresário foi buscar dinheiro no banco para ter prejuízo. Não, nenhum empresário vão ter lucro. Vai pagar, inclusive. Vai pagar o financiamento. Você sabe quanto foi gasto de saúde e educação de 2012 a 2013? Não, eu não tenho ideia. 800 bilhões de reais. Está gastando para estádio 8. 8. E o dinheiro do Orçamento Geral da União foram gastos 800 bilhões de reais em saúde e educação em 2012 e em 2013. Então nem justifica falar que esse dinheiro resolveria o problema da saúde. Não exatamente. Então já se gasta muito com saúde e educação. Tem que se gastar mais? Tem que se gastar mais. Tá boa a saúde e educação? Não tá boa. Mas não tá boa por causa da Copa. A última Copa que teve no Brasil foi em 50, que o Brasil perdeu, inclusive, Infelizmente. Infelizmente. De lá para cá passaram-se 64 anos. A educação e a saúde teve boa nesses 64 anos? Não teve boa. Então, o problema da saúde e educação não é a Copa de 2014. Temos que discutir a gestão da saúde e da educação. De quem? Por parte do governo municipal, por parte do governo estadual, por parte do governo federal. Porque a saúde e a educação têm responsabilidade. O governo federal tem uma responsabilidade, o governo do estado tem outra responsabilidade e o município tem outra responsabilidade. Então, em saúde e educação, de 2012 em 2013, foram gastos 800 bilhões de reais. Aí se fala que está se gastando muito dinheiro na Copa. Volto a dizer, não é dinheiro público. É um dinheiro que não iria para a saúde e educação, porque são dinheiro de banco. E mesmo que fosse, pelo que eu vejo, não ia resolver. Não ia resolver. O dinheiro da saúde e educação já está garantido no Orçamento Geral da União. O que nós precisamos é começar a discutir a gestão. Então, você que está nos acompanhando aí pela TV Câmara, procure entrar no site Portal da Transparência do Governo Federal. Você vai saber lá quanto que o Governo Federal destinou para a saúde e para a educação no município de Ribeirão Preto. Então, lá tem quanto que o Governo Federal mandou para Ribeirão Preto para gastar em saúde e educação. Vocês vão ver que é um volume bastante substancial em termos de recursos públicos. Então, é isso que as pessoas têm que começar a entender, como é que funciona o mecanismo, começa a repetir coisas e ser influenciado pelos mal intencionados, que têm um interesse político, porque vão disputar a eleição esse ano, e querem fazer com que a Copa seja um desastre, ou que as pessoas fiquem contra a Copa, para prejudicar o governo atual. Tá, então, o que nós temos que entender é que isso é um evento que vai
expor o Brasil para o mundo. As pessoas vão conhecer o Brasil. Outro dia, o ex-presidente Lula falou o seguinte: as pessoas vão conhecer o Brasil do jeito que o Brasil é, com os seus problemas, com os seus defeitos, com as suas virtudes, com as suas qualidades. E qual é a principal qualidade do Brasil? É o povo brasileiro, que é um povo acolhedor, um povo carinhoso. Não esse povo que está se mostrando aí, né? Não esses excessos que tem aí. Mas que é uma minoria. É uma minoria. Mas, no geral, o Brasil é um povo acolhedor, é um povo carinhoso, um povo que gosta é alegre, é um povo criativo. Gosta de receber visita. Gosta de receber visita. Então, as pessoas vão conhecer o Brasil do jeito que ele é. Não está sendo maquiado nada. Vão conhecer com os problemas e com as virtudes e com os defeitos. Tá certo? E, para finalizar essa questão, Sérgio, o legado que a Copa vai deixar para o Brasil. A Copa acaba, a Copa é agora há 30 dias. Mas todo investimento em aeroportos, todo investimento em metrô, todo investimento em mobilidade, todo investimento em infraestrutura, nenhum estrangeiro que vai vir para a Copa vai colocar essas obras dentro da mala e vai levar para a Alemanha, para a França, para a Itália, para a África, para a Índia ou para qualquer país. E são obras que vão ficar. Mesmo que não tenha dado tempo de terminar ainda, vai ter que terminar. Exatamente, mesmo. E outra, a presidente Dilma disse recentemente, essas obras foram feitas não só para a Copa. O que foi que a Copa trouxe de bom? Ela, digamos assim, ela catalisou um conjunto de obras necessárias, inclusive teve toda uma discussão de regime de contratação diferenciado para apressar, que obras que talvez se não tivesse a Copa, demorariam mais 1 ano, 2 anos, 3 anos para serem talvez realizadas. Talvez nem tivesse interesse dessas grandes empresas. Nem tivesse interesse de vir. Então a Copa, do ponto de vista, vamos pensar assim, da sociedade capitalista, por isso que eu falo, as pessoas que têm uma convicção socialista podem achar que deveríamos estar pensando em outras coisas. E até dá para discutir. Até dá para discutir. Mas essa outra questão não Mas dá. as pessoas, se quer uma educação de qualidade, quer uma saúde de qualidade, e não quer abrigar um evento como esse, sabe um lugar onde tem saúde de primeiro mundo e educação de primeiro mundo? Cuba é assim. Saúde de primeiro mundo, educação de primeiro mundo, todo mundo lá tem uma educação de qualidade, todo mundo tem uma saúde de qualidade. Cuba é uma potência olímpica, sempre fica em terceiro lugar nas Olimpíadas e nunca abrigou nenhuma Copa do Mundo, porque o governo lá acha que esse tipo de evento não contribui culturalmente para a formação do povo cubano. Agora, as pessoas querem ter saúde de primeiro mundo, querem ter educação de primeiro mundo, mas quer viver numa sociedade consumista, numa sociedade capitalista, quer comprar celular de última geração, quer comprar carro do ano. Aí já em Cuba não tem. Não dá, aí não dá. Aí você quer viver assim, fica no Brasil. Fica no Brasil. E aí, para quem defende a sociedade capitalista, do ponto de vista capitalista, é um grande negócio a Copa do Mundo para o Brasil. Em termos de geração de emprego, em termos de investimento, de recurso que vai ingressar no Brasil com a vinda dos turistas. Então, não é possível você imaginar que alguém possa ser contra um evento como a Copa do Mundo. Pior do que isso, são as pessoas que saem para quebrar achando que é o governo que vai pagar. E o dinheiro do governo vem de onde? De nós, né? Exatamente. Nosso. E também, Sérgio, já estudos, pesquisas, e as pessoas que foram presas, a gente percebe que muitos desses grupos mais radicais são grupos patrocinados e que são financiados, né? Aliás, recentemente, quando morreu um cinegrafista da TV Bandeirantes, morto por um sinalizador, as pessoas que foram presas, acusadas de serem responsáveis, diziam que recebiam dinheiro para participar de manifestações contra o governo, né? Eles recebiam um determinado valor para poder participar. Então, infelizmente, os mal informados, que é a grande maioria daqueles que estão contra, por mais que a grande maioria do povo brasileiro hoje, através das pesquisas, já identifica que é favorável à Copa do Mundo, mas aqueles que ainda estão contra a Copa do Mundo, uma grande parte desses que estão contra, são influenciados pelos mal intencionados que querem transformar a Copa no Mundo numa tábua de salvação em relação às próximas eleições presidenciais. Então, eu acho que nós temos agora, como brasileiros, torcer para que o evento seja um sucesso, torcer para que a nossa seleção brasileira possa ser hexacampeã, né? E isso vai trazer uma alegria enorme para os brasileiros. Não acho que isso vai ter qualquer tipo de interferência nas eleições. O brasileiro já sabe diferenciar o que é esporte, o que é política. Mas acho que como torcedor, o brasileiro gosta de futebol, tem uma paixão pelo futebol, as crianças desde cedo já estão correndo atrás da bola. Então acho que do ponto de vista do futebol brasileiro isso vai ser bom. E do ponto de vista do país vai ser excelente, tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista, sabe, de você elevar a autoestima do povo brasileiro. Porque no passado recente, Serginho, até o Nelson Rodrigues, ele cunhou uma expressão que nós tínhamos síndrome de vira-lata.
inclusive em razão da Copa de 50, quando nós perdemos a Copa Uruguai, ele cunhou essa expressão. O que é a síndrome de vira-lata? É aquela pessoa que acha que no Brasil nada é bom, que tudo no exterior é bom. Tudo que é estrangeiro é bom e tudo que é do Brasil é ruim. Não, brasileiro não pode ter e não tem síndrome de vira-lata. Nós vamos provar que o nosso país tem capacidade, tem condições de fazer uma grande Copa. E é isso que eu tenho certeza que vai acontecer sexta-feira com a estreia do Brasil já ganhando da Croácia. Legal, vereador, muito obrigado pela sua participação. Acabou o tempo, tá bom? Um prazer, mais uma vez, estar contigo aqui, Serginho. Tá bom, e você continue assistindo a nossa programação e lembre-se, sem transparência não tem democracia.